queridos, tudo bem? Bom, já há algum tempo que eu não partilho com vocês reflexões acerca da vida. Talvez porque não queira fazer desses nossos pequenos encontros espaços obrigatórios, com periodicidade, hora marcada. Gosto de traçar reflexões que realmente façam sentido, não só para vocês, mas principalmente para mim, para a minha vida. E também para que a gente possa criar um relacionamento de almas, e não somente de pessoas que ouvem mais um vídeo, né? E que se encontram ocasionalmente para trocar experiências e emoções. Quero fazer desses momentos realmente um lugar agradável para cada um de nós. Porque a vida é assim, né? Se a gente pensar direitinho, a vida é assim. Ela é movimento, ela se renova permanentemente, mas também é um lugar onde a gente busca uma certa segurança, né? Criando pequenos interlúdios, onde procuramos, aí sim, nesses momentos, aprofundar aquilo que nos chegou de conhecimento, tentando colocar em prática aquilo que a gente recebe e tentando também, de alguma forma, dar vida a esses ensinamentos, né? A essas reflexões, a essas ideias que nos chegam, compreendendo apenas com a razão, né? Mas tentando maturar esses saberes, dar um tempo para nossa alma sentir profundamente todas essas reflexões que principalmente, né, esse ano de 2020 nos fez elaborar, nos fez pensar. Também penso que não somos como se fôssemos um baú, né, um repositório onde as informações chegam e são acumuladas. Porque todas as informações que nos chegam, principalmente aquelas, né, que nos despertam para a dimensão espiritual da vida, nos chegam para que façamos algo com elas. É preciso, assim, né, quando elas chegam, torná-las em profundidade, torná-las algo passível de ser vivido, analisando e identificando o quanto somos capazes de praticá-la no nosso cotidiano. Então, em alguns momentos, a gente precisa desse intervalo para refletir realmente. Bom, feitas essas digressões, né? Ou seja, feitas essas considerações que vão elucidar de alguma forma o porquê do meu tempo, né? Podemos passar a pensar então sobre o tema de hoje, que é o que esperar do ano que se inicia. O que podemos esperar de 2021, né? Todos nós nos fazemos essas perguntas, todos aqueles que refletem sobre a vida estão falando de alguma forma dessas questões. Bom, e ao pensarmos em o que podemos esperar desse ano de 2021, de imediato nós podemos reconhecer que ele em si mesmo, como ano calendário, nada nos traz além do ritmado passar dos dias. A folhinha virada não possui significado algum. A princípio, a gente está enfrentando o quê? Vai enfrentar o quê? As mesmas necessidades de sobrevivência, as mesmas expectativas de felicidade, de encontros, de reencontros. E aí a gente pode parar para pensar, por que então, se é uma simples virada de folhinha, por que então a gente está buscando e tem tanto movimento, né? A gente vai para as reuniões esse ano, infelizmente, né, com mais dificuldades, mas a gente se encontra, a gente pensa, né? A gente ora, a gente busca essa nova vida a partir dessa virada de calendário. Porque no fundo, né, dentro de nós,
Nós somos movidos pela esperança. Apesar de parecer o contrário, apesar de em alguns momentos nos comportarmos de forma diversa, até sem esperança, né? Atualmente, inclusive, com essa humanidade amedrontada pelas dores coletivas, nós ainda conseguimos manter viva a fé em dias melhores. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá, enfim, nós conseguimos manter viva essa fé. A esperança que brota de dentro de nós, da superação dos problemas que nos afligem. Quantos nos disseram, né, que se leve o Covid nesse ano de 2021, que ele realmente possa ser minimizado, né? Mesmo que as nossas expectativas sejam ainda muito imaturas ou bastante imaturas, no sentido que damos à vida, muito mais voltada para a matéria do que para o espírito. A gente pede muito mais saúde física, né? A gente pede muito mais equilíbrio no sentido das finanças, da vida material. Mas ainda assim, é um traço de esperança fundamental. Essa esperança se renova porque, no fundo, nós sabemos que somos centelhas divinas. Apesar, né, de numa manifestação material corpórea nesse mundo terreno, né, com o corpo físico, nós temos dentro de nós a presença e a força da luz divina, que mesmo instintivamente, sem muita consciência do que está se passando, nos leva a esse posicionamento esperançoso em relação à vida. No entanto, não podemos deixar de perceber também que essa esperança, que essa fé deve ser acompanhada de quê? De uma ação voluntária para as conquistas desejadas. Apesar dessa esperança e dessa fé serem um componente fundamental da nossa existência, nós também temos que ter consciência de que o nosso movimento na busca desses, né, objetivos tem que ser fundamentados pelas nossas ações. Precisamos nos movimentar para o alcance dos nossos objetivos, tanto individuais quanto coletivos. E isso está expresso naquela passagem que está em Tiago 2, 14 a 17, que diz o seguinte: meus irmãos, que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras? Esse tipo de fé não salva ninguém. Se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou por passar fome e lhe dissermos simplesmente: procura viver pacificamente e vai te aquecendo e comendo como puderes, e não lhe darem aquilo que se precisa para viver, uma tal resposta fará algum bem? Resolverá o problema? Assim também a fé, se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Esse trecho, inclusive, é bastante conhecido por nós, né? Ele é reproduzido, mas aqui eu achei que ele fazia um completo sentido. Por quê? Não basta fazermos as nossas orações pedindo que o mundo seja mais equilibrado, que tenhamos mais liberdade, que haja fé, que as pessoas sejam felizes, se nós, na nossa vida diária, não contribuirmos para esse movimento. Essa passagem nos remete a uma compreensão mais aprofundada da vida e nos faz compreender, né? E viemos afirmando em nossos encontros anteriores que a gente precisa fazer este movimento de crescimento, de ampliação de consciência. Temos que ressignificar os nossos objetivos de vida, colocando os interesses coletivos acima dos nossos próprios. Porque não adianta buscar a felicidade individual se no nosso entorno ainda exista tanta dor. Mas por quê? Podemos nos perguntar, né? Já que em nós pulsa essencialmente o instinto da autoproteção
Isso é da nossa natureza humana, né? Esse movimento forte do ego na defesa de si mesmo é uma coisa que é natural daquele ser humano e dos seres humanos nas suas experiências de vida. E aí a gente pode pensar que não dá mais para pensarmos numa humanidade mais harmônica e mais feliz se em nós prevalecer o instinto egóico da supremacia sobre os nossos irmãos de caminhada, nos acharmos melhores ou nos acharmos mais merecedores da bondade divina do que os demais. Então, nossa vida a caminho de Deus se dará através de ações que possam contribuir para diminuir, para mitigar as dores do mundo, mitigar concretamente a dor do nosso próximo, e não somente orações e fé sem obras. O nosso ano de 2021, ele não vai ficar melhor se continuarmos somente com esperança. Nós precisamos colocar junto à esperança fraternidade, colaboração e compartilhamento daquilo que temos. Nós temos que contribuir para a minoração do sofrimento daqueles que no momento não têm o que comer, que perderam seus empregos em função dessa loucura que está o nosso dia a dia, que sofrem amarguras emocionais. Cada um de nós, com certeza, é capaz de, a partir das suas próprias habilidades, das suas próprias possibilidades e capacidades, porque sim, cada um de nós tem muito a oferecer ao outro, porque a gente pensa que contribuir é sempre no sentido financeiro, não é, né? Nós podemos fazer algo pelos que sofrem com aquilo que temos, com o pouco que temos, com o muito que temos, partilhando, oferecendo ao outro. De ter uma palavra amiga a quem está aflito no momento certo, né? Oferecer alimento a quem tem fome ou está passando alguma dificuldade, roupas para quem tem frio, porque quanto nós temos dentro de nossos armários de coisas que não usamos e que podemos absolutamente partilhar. Enfim, colocando a serviço da humanidade aquilo que nós temos. Os tempos que enfrentamos agora nos sugerem uma postura amorosa, uma postura respeitosa em relação a todos. Ele exige que não nos deixemos levar pelos gritos lancinantes de rebeldia e conflito que temos visto por aí, fazendo com que sejamos controlados pelos falsos líderes. E digo falsos líderes porque, na verdade, eles não estão buscando essa totalidade. Eles não estão buscando objetivos que sejam bons para toda a humanidade. Então, são falsos líderes que nos incitam a movimentos, né, desrespeitosos em relação ao irmão de caminhada. É momento de se posicionar, sim, mas se posicionar a favor da vida, a favor da equidade entre os homens, a favor da paz, mas sem posturas radicais, porque é possível se posicionar sem necessariamente levantar armas. Porque posturas radicais, quando são evidenciadas na vida de cada um de nós, somente vai mostrar a nossa imaturidade espiritual e o nosso nível evolutivo ainda pequeno. Então, se nós demonstramos através das nossas ações esses instintos ainda imaturos no plano da vida espiritual, como esperar que este ano que se inicia seja melhor que o anterior? Como esperar que a vida nos traga menos dores quando nossos comportamentos são tão imaturos
E os nossos mestres, vindos da luz, vindos do alto, sempre nos dizem, né, que existe sempre uma proteção em relação a nós mesmos, mas nós precisamos amadurecer. Porque, gente, quem busca verdadeiramente aprender o que o Cristo disse, né? Amar ao próximo como a si mesmo, aquele que se diz cristão, né? Não se deixa levar pela ira, não se deixa levar pela maledicência que corre por aí em todos os meios de comunicação e entre seres. Não se deixa levar principalmente pela irresponsável atitude de julgamento do outro, de quem quer que seja, não importa o comportamento do outro. Esse cristão, ele procura sim agir a partir da empatia, a partir da fraternidade e do amor incondicional. Não é fácil, né? A gente sabe disso, mas pelo menos a gente precisa tentar fazer este movimento acontecer. E aí, gente, o convite de hoje é que a gente possa traçar o ano de 2021 a partir das nossas próprias ações e nossas vibrações no bem. Porque se essas ações estiverem voltadas para o bem, para a fraternidade, para a compreensão recíproca, nós aí sim podemos esperar dele bênçãos e amenizações das dores coletivas. Mas se continuarmos a nos crer sabedores importantes, continuarmos a nos agredir reciprocamente, colheremos aí sim o fruto desses nossos atos. Não tem como ser diferente. É lei de causa e efeito. A responsabilidade por este ano que está se iniciando, pelo nosso futuro a ser criado, é nossa. Vamos entender de uma vez por todas isso. O que colhermos é fruto das nossas ações pretéritas. O mundo da espiritualidade maior, com que nome queiramos dar a eles, né? Os anjos, arcanjos, mentores, enfim, todo esses trabalhadores do Cristo estão aí, dirigidos por Jesus, com suas luzes e seus bálsamos de amor prontos a serem doados, esperando apenas o quê? Que nós cresçamos, que deixemos a nossa fase infantil, egóica e comecemos a nos amar como irmãos, para que eles aí sim possam nos ajudar a vencer não só as coisas do mundo, mas principalmente vencer as nossas próprias sombras e, consequentemente, as dores que delas sobrevêm. Para, enfim, quem sabe, começarmos a construir os alicerces, as bases de um planeta onde podemos continuar nossa caminhada evolutiva com a consciência expandida de forma mais madura. Nós precisamos aprender a caminhar como aqueles justos do Evangelho, né? Que lá em Lucas, no 1:6, afirma, né? Que andam sempre sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então, pensemos nisso, sem repreensão, né? Vivendo os mandamentos, vivendo os preceitos que estão lá no Evangelho do Cristo. Porque não basta saber, nós precisamos viver isso. O justo é aquele que caminha na direção sem titubear, sem se justificar, né, nas horas das dores, e sim aceitando-as e compreendendo-as. E, no fundo, nós sabemos disso, nós queremos, mas muitas vezes não colocamos em ação, né?
Os preceitos do Evangelho não são fáceis de serem vividos, não. Viver a totalidade, amar o próximo, perdoar, não julgar, são coisas difíceis para o nível evolutivo dessa humanidade terrestre. Mas já é hora de aprender, já é hora de conquistar isso. Primeiro degrau que seja, mas é hora de conquistá-los. Porque é esse o movimento que a espiritualidade, né? Que o próprio Mestre Jesus está esperando que façamos. Já são mais de 2000 anos onde o seu exemplo foi firmado entre nós. Nós tivemos a graça de recebê-lo entre nós e dar o exemplo vivo dessa nova experiência de vivência humana. Então a hora é agora. É em 2021 que esse desafio está sendo posto para nós. Sejamos aprendizes incansáveis, que querem sim, de todo o coração, alcançar esse estado de justiça, vivendo dentro da lei de Deus, que nos rege a todos. Então, que sejamos o bálsamo, que sejamos esse lugar do apoio para os que sofrem. Nos coloquemos em ação e, principalmente, nos coloquemos como instrumentos dessa lei de Deus, tornando-nos, né, assim, artífices da vontade de Deus, para que possa em nós fazer prodígios e em nossos corações Ele possa fazer morada. Porque podemos sim, na medida em que nos colocarmos a serviço de Deus, ser, como nos diz o nosso amado Francisco de Assis, na sua célebre música, né? Que sejamos instrumentos de paz, de perdão, de união, de fé, de verdade, esperança, alegria e luz. Para que no fim da nossa jornada possamos dizer: combati o bom combate, guardei a fé, e agora a gente pode estar indo ao encontro do Pai Maior. Que Jesus possa nos abençoar nessa caminhada e que tenhamos as palavras fundamentais que devem reger a nossa existência nesse ano que realmente está começando. Colaboração, compartilhamento e fé. Que Jesus nos abençoe.